Fala galera, essa é mais uma aula aqui no canal Tamo Junto. Roda a vinheta. Bom, a aula de hoje é sobre adição e subtração de polinômios. Vamos começar com adição de polinômios. Vamos ver o exemplo? Eu tenho aqui, no primeiro exemplo, 3x2 mais 5x menos 7 somado com 5x2 menos 3x menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou dar dois métodos de resolução para você escolher qual é o mais simples, ok? Então vamos lá. O primeiro método consiste de apenas eliminar o parênteses. Então ficaria assim, 3x2 mais 5x menos 7 mais 5x2 menos 3x menos 2. Reparem que quando eu tenho o sinal de mais antes do parêntese, eu não faço nada com os sinais de dentro, eu apenas repito o sinal. Então toda vez que tiver o sinal de mais antes do parêntese, o que eu faço aqui? Repete o sinal. Correto? Então, o sinal de mais antes do parênteses repete o sinal de dentro. Então, apenas eu repeti tudo que estava dentro do parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir os termos semelhantes que nós vimos na aula anterior. Então, vai ficar 3x2. Tem algum semelhante a 3x2? Tem sim. Tem o 5x2. Então, 3x2 com 5x2 dá quanto? 8x2. Lembrando que quando os termos são semelhantes, eu opero apenas o coeficiente e repito a parte literal. Ok? Tem algum semelhante com 5x? O 5x é semelhante com menos 3x. Então eu vou fazer mais 5x menos 3x, que vai dar 2x. Certo? Agora eu tenho menos 7 e o menos 2. Menos 7 menos 2 dá menos 9. Sinais iguais, soma e repete sinal. Essa é a resposta. Eu consigo reduzir mais esse polinômio? Não, porque eles não são semelhantes. Eu tenho 8x2, 2x menos 9. x2 não é semelhante com x, correto? Então parou aí. Esse é o primeiro método. No segundo método, ao invés de eu colocar um polinômio ao lado do outro, eu vou colocar um embaixo do outro. Então vamos ver o primeiro polinômio. 3x2 mais 5x menos 7. Agora, quando eu for colocar o segundo polinômio abaixo, eu vou colocar termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então, o segundo polinômio é 5x2. Então, 5x2 vem embaixo do 3x2. Depois vem menos 3x. Menos 3x vem embaixo do 5x. E por último, menos 2, abaixo do menos 7. Pronto, montei uma conta e agora eu vou somar os dois polinômios. Semelhante embaixo do semelhante. Atenção com os sinais. Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Ok? Do maior módulo. 3x2 mais 5x2 dá 8x2. 5x menos 3x vai dar quanto? 2x. Menos 7 com menos 2, menos 9. Reparem, que deu a mesma resposta. Então você não precisa resolver os dois métodos. Eu só estou dando os dois métodos para você ter a opção de escolha. Qual é o método que você acha mais simples? Isso varia muito de aluno para aluno, correto? No final desse vídeo, lembrando que vai ter uma lista de exercício para vocês treinarem. Tá achando difícil? Para o vídeo, volta, vê de novo,
volta, vai na lista de exercício, treina. É só uma questão de tempo para você começar a desenvolver as habilidades necessárias para a matemática, ok? Vamos lá de novo. Segundo exemplo, deixa eu voltar aqui. Segundo exemplo, eu tenho 4x2 menos 3x mais 8 menos 5x2 menos 7x mais 6. Novamente, eu vou fazer pelos dois métodos para que você veja qual é o mais fácil para você. Então, primeiro polinômio vai ficar 4x2 menos 3x mais 8. Agora, como eu tenho menos antes do parêntese, eu vou trocar os sinais depois do parêntese. Então, se era menos 5x2, aqui fica mais 5x2. Se era menos 7x, vai ficar mais 7x. Por último, como é mais 6, vai ficar menos 6. Aqui, na realidade, é uma multiplicação. Ó. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. E menos vezes mais, menos. São todos os sinais que eu coloquei. Perfeito? Pronto. Uma vez eliminados os parênteses, o que eu tenho que fazer? Reduzir os termos semelhantes. Tem semelhante a 4x2? Tem sim, ó. 5x2. 4x2 mais 5x2 vai dar 9x2. Ok? Menos 3x com mais 7x, menos 3x mais 7x vai dar mais 4x. É a mesma coisa que eu fizesse, se eu fizesse mais 7x, menos 3x, 4x. Agora aqui, ó, mais 8, menos 6. Mais 8 menos 6, menos 2. Esse é o resultado dessa subtração. No primeiro método já está feito. Vamos fazer o segundo método. Quem achar mais fácil, fica à vontade. No segundo método, eu vou botar o polinômio de cima primeiro. 4x2 menos 3x mais 8. No segundo polinômio, como eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, eu vou colocar o segundo polinômio já trocando o sinal de cada termo. Lembrando que eu vou botar semelhante embaixo de semelhante. Então, era menos 5x2, vai ficar mais 5x2. O mais eu não preciso colocar, certo? Menos 7x, se eu trocar, vai ficar mais 7x. E o mais 6 vai ficar menos 6. Coloco o traço da continha, só um instantinho. Igual, menos 6. Coloco o traço. Vamos somar. 4x2 com mais 5x2 dá 9x2. 7x menos 3x dá mais 4x. E mais 8 menos 6, mais 2. Aqui, ó, eu cometi um erro. Mais 8 menos 6 é mais 2, né? Sinal do maior. Eu acabei de falar isso. Então, 9x2 mais 4x mais 2. Essa é a resposta. Posso continuar daqui? Não, porque eles não são semelhantes. 9x2 não é semelhante com 4x, não é semelhante a 2. Perfeito? Vamos para o terceiro exemplo? O terceiro exemplo tem 3 polinômios aí. Eu tenho 3x3 menos 7x2 menos 4x2 menos 3x mais menos 3x3 menos 3x mais 5. Ok? Então vamos eliminar todos os parênteses. Lembrando, esse sinal aqui de menos, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que trocar
os sinais. E esse sinal de mais, repete. Repetir. Repetir os sinais, certo? Então vamos lá. 3x3 menos 7x2. Sinal de menos, troca, não é isso? Como aqui não tinha sinal nenhum, ele é positivo. Menos com mais, menos 4x2. Menos com menos, mais 3x. Sinal de mais antes do parênteses, o que eu faço? Sinal de mais antes do parênteses, repete o sinal de dentro. Aqui era o sinal de mais, mantém, não é isso? Mais 3x3, mais o menos 3x repete, não é isso? Menos 3x e o mais 5 repete. Pronto. Semelhante com 3x3, temos aqui, ó, 3x3. 3x3 mais 3x3 vai dar 6x3. A parte literal não altera quando eu reduzo os semelhantes. Se eu estou reduzindo os semelhantes, eu só opero o coeficiente. Menos 7x2 menos 4x2 vai dar quanto? Menos 11x2. Mais 3x com menos 3x, mais 3x, menos 3x, vai dar 0. Eu posso até colocar 0x. E o mais 5, que não tem nenhum semelhante, sobra mais 5. Esse polinômio, do jeito que está, nós dizemos que ele está na forma ordenada, que os expoentes estão na ordem decrescente, e completo. Eu posso também escrevê-lo assim, ó. 6x3 menos 11x2 mais 5. Eu não tenho necessidade de escrever o polinômio nulo, o monômio nulo, correto? Embora esteja certo, mas eu não tenho necessidade, ok? Vamos ver o segundo método? O segundo método é 3x3 menos 7x2. Como o parêntese seguinte tem um sinal de menos antes do parêntese, eu já vou colocar os termos embaixo trocando o sinal. Então vai ficar menos 4x2, troquei o sinal, e mais 3x. Ó. Mais 3x, como não tem nenhum semelhante em cima, eu vou colocar por último. Terceiro parêntese. 3x3, ó, embaixo do x3, semelhante embaixo do semelhante, menos 3x, ó, lá embaixo do 3x, e mais 5 não tem semelhante, ele vai ficar isoladão. Agora eu vou fechar a conta. Vou fechar a conta aqui, ó. 3x3 com 3x3 vai dar 6x3. Menos 4x2. Menos 7x2 com menos 4x2 vai dar menos 11x2. Mais 3x com menos 3x, novamente, se quiser colocar, pode colocar 0x, porque menos 3 mais 3 dá 0, e são simétricos. A soma de dois simétricos é igual a 0, sempre. Mais 5, correto? Esse mais 0x, se você não quiser colocar, você pode eliminar, então vai ficar 6x3 menos 11x2 mais 5, correto? A forma de cima também está certa, mas não tem necessidade de botar, beleza? Por hoje é só, não esqueça de divulgar o nosso canal. Para quem não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá um like lá, isso é muito importante para a gente, correto? Tamo junto sempre.